O nosso Deus está aqui, Ele enxergou você neste lugar sombrio e escuro, nessa solidão emocional, nessa prisão emocional que você se enfiou. Ele está assim enxergando você, Ele te conhece melhor do que você mesmo. O seu nome, Elias, é a junção de dois nomes sagrados de Deus: El, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e Iá, que é uma abreviação do tetragrama sagrado, o nome Iavé de Deus. Portanto, nós podemos compreender que o próprio nome do profeta Elias, etimologicamente significa literalmente Iavé é Deus. E para os que conhecem um pouco da palavra do Senhor, sabem que isso tem tudo a ver com a missão que Elias desempenhou, sobretudo naquela disputa no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Elias não questiona se Baal poderia ser um Deus, não questiona se Iavé dos hebreus poderia ser considerado um dos deuses, ou quem sabe o melhor Deus, ou quem sabe a melhor alternativa, ou quem sabe o maior Deus. Mas ele questiona: vocês parem de cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, serviu. Agora, se Iavé é Deus, então serviu. Aleluia. O seu próprio nome testifica desta missão do profeta Elias. Ele veio para proclamar que só há um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele surge em um cenário de extinção dos profetas de Deus. Ele surge num momento em que Israel está num momento de apostasia espiritual. Se você olhasse para Elias, esse homem, que vem de uma cidade desconhecida, Tisbe, ele é Elias, o Tisbita. Se você procurar em qualquer atlas bíblico a cidade de Tisbe, você não vai achar, porque ela era tão insignificante que se perdeu a sua localização na história. Nós não sabemos onde ficava Tisbe, não há nenhum atlas bíblico que a localize. Ele vem num momento de extinção de profetas, ele vem de uma terra desconhecida, ele é um homem cuja aparência não impressiona. Se você acha eu magro, imagine o Elias. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, 42, que Elias conseguia colocar a cabeça entre os joelhos. Tente fazer isso em casa depois. Ele era um homem cuja aparência não impressionava, mas ele também tinha um porte e um fôlego de atleta, porque diz a Bíblia que depois do episódio, com a disputa dos profetas de Baal, ele percorreu correndo à frente de uma carruagem, pelo menos 30 quilômetros. Então ele era alguém magro, mas de um porte atlético. A sua vestimenta também não impressionava. Ele é descrito em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, que ele era um homem peludo, que se vestia com pelos de camelos e tinha à sua cintura um cinto de couro. Ele era um homem que, se você olhasse para ele com os olhos humanos, não chamaria atenção. Porém, ele tinha uma autoridade espiritual que era reconhecida na sua presença. Elias é o único profeta de Deus que lhe dá uma ordem para que servos leais a um rei, servos leais, que não sabem quem ele é, ele dá uma ordem em 2 Reis, capítulo 1, versículo 6, para que eles desobedeçam o seu rei. Eles obedecem Elias, desobedecem ao rei, e quando chegam diante do rei, o rei pergunta: mas quem foi que mandou vocês fazer isso? Não sabemos. Como era o nome dele? Não sabemos. Tal era a autoridade que esse homem tinha. Elias é o único profeta bíblico que manda uma mãe com um único filho, à beira da morte, tendo apenas um pão para dar ao seu filho, ele manda essa mulher dar esse pão para ele, e ela obedece. Elias é o único homem que recebeu o dom de Deus de fazer chover fogo do céu. Imagina se Jesus dá esse dom para mim, pastor Joel, acho que eu tinha queimado uma meia dúzia por aí afora.
Mas Deus deu esse dom para Elias. Tal era a intimidade, a confiança que ele tinha com este profeta. Elias é o único profeta que não provou a morte. Ele subiu ao céu em um redemoinho. Elias é um profeta que falava e Deus assinava embaixo. Aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, quando ele diz que segundo a sua palavra não ia chover. E não choveu por 3 anos, mais de 3 anos. Aconteceu de novo no Carmelo, 1 Reis 18, 38, quando ele diz que é para chover fogo do céu e queimar lenha e sacrifício e altar molhados. E isso aconteceu. Aconteceu de novo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, quando ele olha para Eliseu, seu servo, e diz: olha, estou contextualizando naturalmente, né? Eu tenho cheque branco do céu, pode pedir o que tu quiser que vai ser feito. Tal era a autoridade espiritual que esse homem tinha, irmãos. Ele era tão especial que ele é o único profeta de Deus que o escritor sagrado, em Tiago capítulo 5, versículo 17, toma o cuidado de nos descrever que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porque se não tivesse esse adendo na Bíblia Sagrada, talvez fôssemos tentados a enxergá-lo como um anjo. Talvez fôssemos tentados a enxergá-lo como alguém, uma figura estranha que aparecia e desaparecia. Aliás, essa era uma outra característica dele. Ele tinha a fama de ser alguém que Deus tomava de um lugar e levava para outro, aparecendo e desaparecendo em momentos oportunos. Mas o Espírito Santo inspirou o escritor sagrado a deixar registrado lá, não, ele não era um anjo, ele era um eremita do deserto que tinha intimidade com Deus. Aleluia! Esse homem é extraordinário. Mas na passagem que nós lemos, por incrível que pareça, nós vemos este profeta Elias encerrado, trancado dentro de si mesmo e dizendo palavras que nós jamais esperávamos ouvir dos lábios de um homem tão forte espiritualmente. Ele está dizendo ao Senhor: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Elias está desanimado, Elias está exaurido, Elias está exausto emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que crises não se restringem a quem é fraco na fé. Crises não são exclusivas daqueles que são ignorantes intelectualmente, espiritualmente ou teologicamente. Os fortes também sofrem. As crises não são exclusivas dos fracos na fé. Infelizmente, a nossa visão equivocada em nome da espiritualidade, nós decidimos que crente não adoece emocionalmente. Nós passamos a decidir, na nossa concepção romântica de fidelidade a Deus, que um cristão não pode entrar em colapso emocional. Em nome da piedade, decidimos por nós mesmos que crente está imune à depressão. Em nome da unção, nós decidimos que os pastores têm que ser sempre saudáveis. E se eles chegam aqui com o coração partido, e com a cara triste, o semblante amargurado, já sai conversa de que o pastor deve ter alguma coisa, deve estar algum pecado, deve ter alguma coisa escondida, porque ele não tem direito de sofrer e se sentir entristecido. Em nome da fé, nós estamos privando os seres humanos da sua própria humanidade. Mas Elias está exausto emocionalmente, dizendo: já basta, Senhor,
tira agora a minha vida. Não sou melhor do que meus pais. Sim, ele está em crise, porque crise não é exclusividade dos fracos. Infelizmente, amados, nós construímos uma religiosidade, muitas vezes de fachada, e fazemos com que cristãos que estão doentes emocionalmente precisam manter uma aparência de que está bem, para não mostrar o seu lado interior, que estão em frangalhos emocionais muitas vezes. Criamos uma religiosidade que nos impõe uma necessidade de parecer estar bem, e não percebemos quando há obreiros que estão doentes emocionalmente, escondendo as suas próprias feridas emocionais. Impomos uma condição de mostrar uma espiritualidade para os de fora, e não percebemos quando alguém do nosso lado está sofrendo emocionalmente, e talvez até seja alguém sim que é líder na igreja, alguém que exerce uma função ministerial de relevância, mas também é alma, também sofre, também tem problemas emocionais, também tem necessidades que precisam ser tratadas, precisam ser reconhecidas e, sobretudo, compreendidas. Graças a Deus não é a realidade de Caxias, mas a nível de Brasil, os pastores estão aqui, podem me desmentir se eu estiver falando bobagem, está aumentando o nível de suicídios entre cristãos. Por quê? Porque a igreja não tem se dado o trabalho de tratar, a nível Brasil estou falando, as feridas emocionais dos seus próprios irmãos. Há uma síndrome que está tomando conta de grande parte da liderança eclesiástica evangélica brasileira, síndrome de Burnout. E Burnout não é o nome do homem que descobriu a síndrome, não, tá? Burnout significa queima total. É porque a exigência do ministério pastoral é tão elevada, o nível de exigência, o nível de expectativa que nós colocamos nos ombros desses homens é tão elevado, que eles se desgastam, eles queimam emocionalmente todas as suas reservas emocionais. Há um desgaste, psicológico, emocional e espiritual, violento. Este é o quadro que Elias está vivendo, sintomas de uma exaustão emocional. Eu não vou dizer que talvez exista alguém aqui que está se sentindo assim, porque eu tenho convicção no que o Espírito Santo inquietou o meu coração. Eu tenho certeza que há aqui pessoas que estão sofrendo e que precisam ouvir da parte de Deus um bálsamo curador esta noite. Aleluia. O nosso Deus está aqui, Ele enxergou você neste lugar sombrio e escuro, nessa solidão emocional, nessa prisão emocional que você se enfiou. Ele está assim enxergando você, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Aleluia. Elias está passando por isso, amados. Não é porque ele está em crise num relacionamento pessoal, não. Sabe por que ele está passando nisso? Ele está logo após um avivamento espiritual estrondoso. Ele viu todo Israel dobrar os joelhos e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas após a exposição pública positiva, uma mulher do diabo, Jezabel, ameaçou de morte, e foi o suficiente para ele entrar em uma espiral emocional e parar no deserto pedindo a morte. Você sabia que logo após um momento de euforia emocional, a principal tendência do ser humano é sentir uma sensação de esvaziamento? Há muitos pregadores aqui. Hoje, há muitos pregadores aqui. Sabia, pregador e pregadora, que logo após você terminar a ministração de uma mensagem, já está cientificamente comprovado que é o momento em que você está mais vulnerável emocionalmente. Porque a pregação te leva a uma descarga de adrenalina tremenda, te leva à euforia,
mas quando passa aquele momento, a tua humanidade cobra o preço. É por isso que muitos pregadores itinerantes caem em pecado logo após grandes avivamentos, porque não foram protegidos no seu momento de vulnerabilidade emocional. Logo após a euforia, vem a sensação de esvaziamento. Sabe qual é a realidade dos líderes no Brasil hoje? Uma pesquisa recente, divulgada pelo Instituto Amo Família, fez uma pesquisa com 10 mil pastores da nossa nação. Sabe o que eles disseram? 80% deles acreditam que o ministério afeta negativamente a sua família. 70% dos pastores lutam contra a exaustão emocional ou até contra a depressão. E 90% deles disseram que o principal problema que eles enfrentam é a solidão ministerial. Se você tem um problema, você traz para quem? Para o pastor. E se o pastor tem um problema, ele leva para quem? Se você tem uma dificuldade, uma tentação, você traz para o pastor. Mas se o pastor tiver uma dificuldade, porque ele também é homem, ele leva para quem? Para quem? Ele fala com quem? Ele divide com quem? E isso não é exclusividade só dos pastores, também é exclusividade dos líderes, da liderança, daqueles que estão em evidência. Muitas vezes não tem alguém para dividir a altura com sinceridade necessária. É um momento de solidão emocional. Elias passa por isso. Se você vê o versículo 3 do capítulo 19, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele quer ficar sozinho. Sabe aquele dia que você não quer ouvir ninguém? Sabe aquele dia em que você não quer ver ninguém? Aquele dia em que você não quer ouvir ninguém, até a voz da criança incomoda, até a voz do marido irrita, até a voz da esposa irrita. Você não quer ir a lugar nenhum e também não quer receber visita. Você quer ficar sozinho? Quer ficar sozinha? Pois é, Elias passou por isso. Mas o mesmo Deus que viu Elias, Ele viu você. E Ele mandou te dizer que a mensagem para você é o Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer até o Seol e lá fizer a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Ele viu você. Ele contempla as trevas em que você tem se metido, mas Ele viu você porque quer te resgatar de lá. Aleluia, aleluia. O segundo sintoma da exaustão emocional é justamente essa sensação de exaustão, esgotamento. Diz a Bíblia no versículo 4 que ele se foi ao deserto e deitou debaixo de um zimbro. O que é um zimbro, irmão? É uma árvore, um arbusto do deserto, das famílias do junípero. Alguém já compara com uma espécie de cacto? É uma árvore, um arbusto pequeno, de sombra pobre. Mas na condição que ele está, até a sombra de um cacto parece fornecer um mínimo de refrigério. Na condição de exaustão que ele está, até a terra quente do deserto parece mais confortável do que ouvir a voz daqueles que o conhecem. O estado de exaustão física, hoje em dia, é difícil nós compreendermos.
Mesmo aqueles que trabalham com um trabalho mais manual, mais braçal, a tecnologia tem facilitado muito a vida hoje em dia. Mesmo no setor industrial, quem trabalha com uma parte mais operacional, o trabalho pesado hoje é feito de forma mecanizada. Então é difícil, na prática, nós experimentarmos a sensação do que é, de fato, uma exaustão. São raros momentos na vida que talvez você tenha, de fato, sofrido uma exaustão física. Eu lembro de na minha vida, aconteceu quando eu tinha meus 13 anos de idade. Hoje eu posso contar essa história, que o pai está aqui. Meu pai pastoreava uma pequena igreja no interior do estado. E nós visitávamos os irmãos, e a forma como que ele visitava os irmãos no interior era de bicicleta. Não tinha carro, né? Então era de bicicleta. Só que os irmãos não moravam perto. Então a viagem para ir visitar os irmãos era 25 quilômetros. 25 para ir, 25 para vir. E eu, guri, queria ir junto. E ele dizia, tu não vai aguentar. Não, eu aguento. Ele me levou num irmão mais perto, que era 12 quilômetros. Eu fui brincando, correndo, fazendo um cavalinho de pau. Passava na frente dele, está sobrando. Consigo ir, pai? Então tá, vou te levar. Tanto que eu insisti que ele me levou. E nós fomos. Eu tinha 13 anos, década de 90. E nós fomos 25 quilômetros para ir. Terminou os 25 e eu estava muito faceiro, né? Ué, pai, eu consegui, viu? Está sobrando energia, vamos mais adiante. Ele tinha uns irmãos para visitar que eram mais 5 quilômetros para frente. Então vamos, fomos. 30 quilômetros. Agora tem que voltar tudo. E aí tinha que voltar. E nós fomos voltando, e quando nós fomos voltando, eu já não dava mais cavalinho de pau, eu já não passava na frente dele. Né? Chegou uma hora que ele dizia, aí vamos, não vai mais, vamos mais um pouco, tem a descida ali. E aí ele começou a ir, ele pegava a bicicleta dele e a minha, e eu ia a pé, me arrastando, subindo a subida. Até chegava lá em cima, a bicicleta me levava, não era eu que levava a bicicleta mais. Mas chegou um ponto que eu não conseguia sequer subir na bicicleta. Quando nós passamos os 40 quilômetros, eu disse, pai, não dá mais, eu desabei. Eu literalmente desabei. Exaustão física. E aí deu trabalho para ele, né? Porque ele teve que levar a bicicleta dele, a minha, e eu ainda. Os 20 quilômetros que faltavam até em casa. Eu nunca esqueci a experiência. Mas sabe o que é pior do que a exaustão física? É a exaustão emocional. A exaustão emocional é quando você chega nesse estado sem ter feito esforço físico. É por isso que Isaías 35, versículos 13 e 4, o profeta vai dizer, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Jesus Cristo nos diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Há um cansaço de alma, existe um cansaço de alma, que é muito mais forte, é muito mais desgastante, mas para esse, Jesus Cristo também tem cura. Para este cansaço, Jesus Cristo também tem força para dar a você. O terceiro sintoma da exaustão emocional é o desânimo. Versículo 4 ele diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Um profeta querendo morrer, irmão? Profeta desejando a morte? Pois é que desejar a morte não é necessariamente desejar morrer.
Ele não quer se matar. Essa é a verdade. Ele quer matar aquilo que está matando ele. Ele quer se livrar daquilo que está sufocando ele. Você também não quer se matar, isso é mentira do diabo. Você só quer se livrar daquilo que está lhe incomodando. E Jesus Cristo tem cura para ti esta noite. Aleluia. Ele está desanimado, não é que ele não queira lutar, é que falta-lhe forças. Sabe aquele dia que você acorda, mas não tem disposição para abrir os olhos? Sabe aquele dia que você abre os olhos, mas falta disposição para levantar? Aquele dia que você levanta, mas parece que falta vontade de viver? Aquele dia que você vive, mas parece que falta gosto pela vida, isso é o desânimo. Em Mateus 9, nós encontramos um paralítico nessa situação. A situação dele era tão dramática, era tão caótica, que ele sequer quis sair da cama. Mas ele tinha uns amigos que levaram ele na cama mesmo até Jesus. E quando chegaram lá com a cama dele, Jesus, vendo a fé deles, não dele, mas deles, disse para ele em Mateus 9:2, filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Mais do que o problema do pecado, o problema daquele paralítico era o desânimo. Talvez você nem queria vir hoje ao culto. Talvez o seu esposo foi quem te trouxe aqui. Talvez você não estava muito afim de vir à igreja essa noite, mas a tua esposa, a tua mãe, o teu pai disseram, não, você vai. Pois eu quero te dizer que Jesus tem bom ânimo para dar a você. Em João 16:33 ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia! O quarto e último sintoma da exaustão emocional é a frustração. Veja o que ele diz no versículo 4, eu não sou melhor do que os meus pais. O que é isto senão mania de comparação? Eu não sei aonde ele queria chegar, mas com certeza não era onde ele tinha chegado. Porque ele olha para trás o que ele fez e ele diz, não está bom ainda. Eu sou mais um, né? Não sou melhor que meus pais, então basta, Senhor, acaba por aqui. Sabe qual é a principal razão das nossas frustrações, meus irmãos? São as expectativas que nós mesmos impomos a nós mesmos. Você se estabelece uma meta, você se estabelece um nível que você quer atingir, uma expectativa que você quer alcançar, um objetivo que você quer alcançar, e quando não acontece, se frustra. Mas foi o que o Senhor tem para ti? Era a vontade dele que isso acontecesse? Aleluia. Era isso que Deus tinha planejado para a sua vida? Ou foi você que se impôs uma meta que não estava nos planos de Deus? Essas são a principal causa das nossas frustrações. Aí ficamos comparando os resultados, e isso nos causa um senso de injustiça, porque parece que Deus favorece ao outro irmão do lado, e não favorece a nós, mas o plano de Deus para o irmão do lado é um, e o plano de nós, para nós, é outro. Mas essa mania de comparação nos leva a esse sentimento de frustração. E isto vai só agravar o estado de exaustão emocional. Por isso que Isaías 55, 8 e 9, o Senhor diz a todos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, e assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Deus conhece você, meu irmão. Ele tem um plano personalíssimo, talhado especificamente para você.
E se você estiver no projeto dele, nenhuma de suas palavras que ele sonhou para você vai cair por terra. Não haverá desânimo nem seta maligna que vai te impedir de alcançar a vitória. Porque ele tem um projeto para você. Aleluia. Vamos rapidamente no tratamento divino. Deus tratou a Elias, ele lhe deu um tratamento. E o primeiro passo do tratamento foi sono, dormir. Diz a Bíblia que ele deitou e dormiu. Dormir é importante, dormir é uma bênção, dormir é necessário para quem está em um estado de exaustão emocional. Você sabia que o sono viabiliza as funções restauradoras do nosso organismo? É durante o sono que o seu organismo vai fazer a síntese de proteínas, vai fazer o reparo dos tecidos, vai fazer o crescimento e o fortalecimento muscular. É durante o sono que o seu sistema imunológico vai ser fortalecido, a sua produção hormonal vai ser regulada. É durante o sono que você vai aliviar de forma natural o estresse, vai fortalecer a sua memória, vai até melhorar o seu humor e vai prevenir doenças. É importante sim dormir, mas talvez você não tenha conseguido dormir. Talvez você venha aqui e ainda não está conseguindo dormir. Tem promessa de Deus para você também. Salmo 127, 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Conselho para você, deita e dorme, Jesus está cuidando de você. Vá para casa hoje com fé e dizer: Senhor, eu vou colocar essa preocupação nas tuas mãos, e hoje eu quero uma noite de sono, eu quero deitar e eu quero dormir, porque eu sei que o Senhor dá aos seus amados o sono. Dormir é parte do tratamento, irmãos. A Bíblia judaica traduz esse versículo como: Ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando por você. Aleluia. Segundo aspecto do tratamento de Deus é o toque. Diz a Bíblia que o anjo veio e o tocou. O toque é importante. O toque é necessário. O toque nos permite nos sintonizarmos, nos conectarmos uns com os outros. Por que é tão importante congregar? Entre outras coisas, porque nós precisamos desse toque humano. Nós precisamos de um abraço. Nós precisamos sim de um carinho, de uma atenção, de um olho no olho, de um interesse genuíno. O toque é necessário. Todos nós precisamos de um calor humano. Todos nós precisamos. O filho pródigo, amados, ele tinha justificativas para o pai. Ele tinha propostas para o pai. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, pode ficar como jornaleiro, pode ser como empregado, eu faço o que tu quiser, não precisa me dar direito. E o pai tinha o que para ele? Tinha um abraço, tinha um beijo, porque o pai é pai, ele sabe a importância do toque. O Senhor hoje quer te dar um abraço aqui, quer mostrar para você que você é filho, você é amado, você é querido do Pai eterno. E se você precisar de um calor humano, a igreja está aqui também para te recepcionar, porque somos membros uns dos outros, conforme nos ensina o apóstolo. Terceiro item do tratamento, que as horas já se foram, nutrição. O anjo toca e diz: levanta e come. Comer faz bem para o estado emocional. Comer faz parte do tratamento. A alimentação boa, a alimentação saudável é necessária. E qual era o alimento que havia ali? O mais básico: pão e água, comida de profeta. Mas não era o pão da viúva de Sarepta, não era o pão que os corvos traziam para ele quando ele estava junto ao ribeiro.
era o pão que o anjo do Senhor o preparou. E diz a Bíblia que estava cozido, veio prontinho da padaria celeste, estava sobre as brasas, porque era para manter quentinho para o profeta. Levanta e come, Elias, bebe água, te alimenta, te hidrata, porque muito comprido te será o caminho. Não é por acaso que Jesus diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A água também é importante. A hidratação é extremamente necessária. A água natural, essa água, ela regula a nossa temperatura corporal. Ela auxilia na desintoxicação do corpo. Ela auxilia o metabolismo celular, ela melhora a circulação sanguínea, ela facilita a nossa digestão, facilita a absorção dos nutrientes, hidrata a nossa pele. Mas tem uma água ainda melhor, é aquela que Jesus diz em João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aleluia! Jesus usou essa expressão, este ícone da água, na festa dos tabernáculos. Em João 7 nós vemos isso. A festa dos tabernáculos encerrava no seu clímax, no 8º dia, com uma cerimônia onde os peregrinos se dividiam em 3 grupos. Um grupo ia buscar os ramos para a celebração. O segundo grupo ficava enfileirado para fazer a grande celebração junto ao templo. E um terceiro grupo acompanhava o sacerdote até o tanque de Siloé. Lá com um jarro dourado, ele enchia o tanque, e vinham em procissão até o templo, e ali ele despejava aquela água, junto ao altar, e o povo cantava os salmos, do 113 até o 118, celebrando ao Senhor. Só que o final do salmo 118 diz, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Ah, Jesus não resistiu. Quando ele ouviu essa declaração, diz João 7,37, que ele pôs em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Ele é a água viva que jorra para a vida eterna. Ele pode saciar a tua sede emocional e te curar de dentro para fora esta noite. Aleluia! E o 4º e último ponto do tratamento, ele diz, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Sabe qual é o 4º ponto? Reaja. Faça alguma coisa, tome uma atitude. Irmão, não tenho vontade de comer, coma, sem vontade. Não tenho vontade de me hidratar, se hidrate sem vontade, e ore ao Senhor que Ele te dará vontade. Reaja. Há um momento que você tem que parar e dizer, não adianta eu ficar aqui com pena de mim mesmo, está na hora de eu reagir e tomar posse do lugar que Deus preparou para mim. Reaja, vá ao seu Horebe, talvez o seu Horebe seja este altar, aqui ao pé deste altar é lugar de lágrimas, mas é lugar de vitória. Talvez o seu Horebe seja esta casa, aqui também é um lugar, um dos lugares onde Deus ordena a bênção. Talvez o seu lugar seja justamente este encontro que você deseja ter com Deus. Ele veio aqui para encontrar você. E se você está enfermo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, o doutor Jesus já está entre nós, e Ele está dizendo para você, se alguém tem sede, venha a mim e beba.